No Afeganistão, um grupo de caminhões do exército viaja para o meio do nada para ajudar um comboio que ficou preso na estrada por um tempo. Um sargento-chefe começa a reclamar com raiva da perda de tempo, mas isso é apenas uma maneira de provocar seu irmão, que também é soldado. Enquanto o sargento-chefe conserta um caminhão, seu irmão diz que eles deveriam estar na linha de frente e que deveriam se juntar aos Rangers do exército. No início, o sargento-chefe não se interessa, mas seu irmão lembra que eles fizeram uma promessa de lutar juntos, o que o faz mudar de ideia. De repente, um míssil atinge um caminhão, explodindo-o e fazendo todos os outros recuarem. Logo, insurgentes do Talibã começam a abrir fogo contra o comboio, então os soldados correm para pegar suas armas e revidar. Caminhões continuam explodindo, e o sargento-chefe corre para tentar se abrigar, mas uma explosão o deixa inconsciente. Quando ele acorda, remove dolorosamente um pedaço de metal de sua perna. Então ele olha ao redor e descobre que é o único soldado que sobreviveu ao ataque. Ele rasteja até o lado de seu irmão e tem um colapso ao ver o corpo dele morto. 2 anos depois, o sargento-chefe acorda em um ônibus depois de sonhar novamente com o incidente. Ele usa uma órtese na perna ferida e precisa tomar antidepressivos. O ônibus o deixa na base de treinamento dos Rangers, no Colorado, onde ele entra no programa de avaliação e seleção. No salão de boas-vindas, eles devem entregar qualquer item pessoal e colocar seus nomes, documentos e patentes dentro de uma bolsa. Cada recruta recebe um número, e o sargento-chefe recebe o número 81. Por causa de seu histórico, ele poderia ser designado líder de equipe, mas ele recusa. Depois disso, o primeiro sargento Torres faz um discurso sobre o que esperar. O treinamento durará 8 semanas e será extremamente difícil para testar sua força emocional, física e mental. Se chegarem à fase final, eles realizarão uma missão simulada de 24 horas, conhecida como Death March, que é concluída ao cruzar a linha de chegada. Essa é a única maneira de se tornar elegível para ser um Ranger. O treinamento começa com os cursos clássicos que testam o condicionamento físico e a velocidade deles, embora muitos Rangers joguem água neles para simular chuva. São exercícios básicos do exército, mas no final vários soldados ainda são eliminados por falharem. A segunda rodada é ainda mais exercício. Desta vez inclui treinar à noite na chuva e permanecer debaixo d'água por longos períodos. Conforme os dias passam, mais e mais recrutas são eliminados. Após 4 semanas, o treinamento continua na floresta. Os outros soldados conversam e se conhecem melhor, mas o 81 corre sozinho à frente de todos. Quando os outros chegam, ele já está voltando. Os recrutas zombam dele por isso, mas ele os ignora. Durante as refeições, o 81 também se senta sozinho. Os próximos exercícios incluem escalar uma corda sobre um rio e combate corpo a corpo. Então o 81 continua provando que é melhor do que todos os outros. Uma tarde, Torres pergunta aos recrutas se eles têm experiência no campo, e apenas alguns têm. Quando chega a vez do 81 compartilhar, o clima fica estranho porque a maioria dos recrutas sabe o que aconteceu com o comboio dele. Depois de um dia de prática de tiro, a equipe vai jantar, e aqueles que sabem sobre o 81 contam a história para os que não sabem. Acontece que 81 carregou seu irmão por 10 milhas de volta à base e recebeu uma Silver Star por isso. Quando tentam perguntar ao 81 sobre isso, os recrutas são repreendidos por fofocar e punidos com mais exercícios. Nas notícias, repórteres falam sobre NASA detectar um asteroide que passará próximo da Terra em breve. Conforme os dias passam, os exercícios ficam mais difíceis e mais recrutas são eliminados. 81 sempre espera até que todos estejam dormindo para tomar seu remédio. Mas uma noite, Seven o vê. No dia seguinte, durante uma pausa, Seven adivinha o significado de uma das tatuagens de 81, mas não explica como sabe, deixando-o confuso. As próximas sessões de treinamento incluem simulações de missões de resgate em combate. As explosões podem ser falsas, mas também trazem de volta os pesadelos de 81 sobre o incidente. No próximo exercício submarino, 81 se força a continuar se movendo lembrando de seu irmão e de sua falha em salvá-lo, não querendo ser tão lento novamente. Isso faz com que ele fique debaixo d'água por tempo demais e quase se afogue, então os outros soldados precisam puxá-lo para fora e fazer RCP nele.
Mais tarde, 81 está esperando do lado de fora do escritório de seus superiores e assiste às notícias, que anunciam que o asteroide está se dividindo. Especialistas acreditam que pode ser um grupo de corpos interestelares menores. No escritório, Torres e Sheridan aconselham 81 a desistir porque estão preocupados com sua condição mental. Ele não socializa e nunca fez terapia depois do incidente. Os sargentos acham que ele é o candidato mais promissor, então querem que ele desista em vez de terem que expulsá-lo. Depois do primeiro acesso de raiva, 81 recusa educadamente e sai do escritório. Quando os recrutas inadequados são eliminados, 81 pensa que está prestes a ser expulso. No entanto, ele é um dos poucos soldados que passaram o curso. Agora a equipe tem 30 minutos para se preparar para o teste final. A equipe comemora a vitória, mas 81 permanece estoico. No hangar, Torres mostra a eles um mapa do terreno e explica os detalhes da Deathmatch. Uma aeronave classificada foi abatida atrás das linhas inimigas, então a missão deles é atravessar o território inimigo e destruir a aeronave para que não caia em mãos erradas. Depois, devem encontrar a Vila Rebelde para resgatar o piloto. Para surpresa de todos, 81 é designado como líder da equipe. Os recrutas entram nos helicópteros, que decolam rapidamente. Eles reconhecem a maioria da área, por causa do treinamento, mas há um espaço que não conseguem identificar. Um Ranger diz que é uma pequeira privada, e que se chegarem até lá, significa que estão muito fora do curso. Eventualmente, a equipe é deixada no local e imediatamente se esconde na floresta. 81 não sabe como fazer um discurso, então Seven assume e compartilha algumas palavras inspiradoras. O grupo viaja o dia inteiro e só para à noite para descansar. Enquanto está de guarda, Seven tenta compartilhar algo pessoal, mas 81 não quer ouvir. Minutos depois, algo brilhante cai perto dali, fazendo toda a área tremer. Após o choque inicial, a equipe teoriza que foi apenas fogo artilhado e que estão sendo punidos por descansar. 81 decide que é hora de continuar se movendo. Na manhã seguinte, a equipe vê uma aeronave do outro lado do corrego. Não é um modelo normal, então pensam que os Rangers fizeram um esforço extra nos efeitos especiais. 81 começa a fazer um plano, mas um soldado interrompe para apontar que essa aeronave não está nas coordenadas que receberam. Ele também diz que sua bússola não está funcionando. Os outros verificam suas próprias bússolas e descobrem que também estão com defeito. 111 então informa que também não tem sinal nas comunicações, ele só capta uma interferência estranha. Supondo que tudo isso faz parte do teste, a equipe se divide para seguir o plano. Depois que vários pássaros voam assustados, 81 percebe algo brilhando à distância. Ele vai até lá, enquanto 3 soldados começam a instalar explosivos na nave. Quando 81 encontra o brilho, fica chocado ao ver a luz do sol refletindo na verdadeira aeronave da missão, e imediatamente corre de volta. Os explosivos detonam, mas não causam absolutamente nenhum dano à aeronave estranha. De repente, ela começa a brilhar e se mover, transformando-se em uma máquina em pé. Esse robô usa um laser azul para escanear a área e um vermelho para escanear a equipe. Então revela uma arma e abre fogo. Então os soldados correm para se abrigar. Infelizmente, alguns deles são abatidos. Então o robô começa a atacar os soldados nos esconderijos, matando ainda mais pessoas. Quando 44 está prestes a ser atingida, 81 a derruba para salvá-la e diz para todos escaparem. Enquanto a equipe corre pela floresta, o robô continua atirando contra eles do riacho. Ele derruba árvores e mata vários homens. Eventualmente, a equipe fica encurralada na beira de um penhasco e o robô joga uma bomba contra eles. Ela explode na frente deles e os joga penhasco abaixo, fazendo com que fiquem gravemente feridos ao bater em árvores ou rochas. Um homem cai sobre um galho que perfura seu peito enquanto o outro quebra a coluna em uma pedra. Quando o 81 cai, ele se lembra de perder todo o comboio durante o incidente, e as imagens começam a se misturar com sua equipe atual ferida. Para sair desse estado, 81 pega seus dedos quebrados e os realinha. Depois disso, 81 cobre a boca de um 109 que está gritando, lembrando-o de não revelar a posição deles. Juntos, eles retiram um soldado perfurado do galho, e 81 deixa 109 cuidando do ferimento antes de verificar Seven, cuja perna está ferida. Todos estão confusos com o que aconteceu e percebem que precisam do rádio que estava com 111, que atualmente não está com eles. Enquanto os recrutas ajudam uns aos outros com os curativos, 81 sai para procurar 111.
Depois de ver vários corpos mortos, ele finalmente encontra 111, mas infelizmente ele está morto e o rádio foi destruído. Perto dali, um soldado está rastejando para longe e o robô o segue até ficar perto o suficiente para matá-lo com seu laser. Então 81 retorna para sua equipe, que trabalhou duro mas falhou em ajudar o soldado perfurado. Os homens querem um momento para lamentar, mas 81 diz que o robô está vindo e os força a continuar se movendo. Eles jogam cordas pela borda do próximo penhasco e descem rapidamente. 81 espera embaixo enquanto Seven é lentamente baixado pelo último soldado. Nesse momento, ele vê sua bússola enlouquecendo, o que significa que o robô está perto. De repente, a máquina aparece no topo do penhasco e abre fogo, fazendo Seven cair no chão e matando o outro homem cujo corpo rasgado cai perto. A equipe se cola o máximo possível na parede enquanto o robô escaneia a área. Infelizmente, o laser atinge a perna de um deles, então os 6 soldados restantes precisam começar a correr novamente. Seven está sendo carregado e grita quando vê o explosivo que o robô dispara. A equipe corre o mais rápido possível enquanto as explosões acontecem ao redor deles, fazendo com que caiam repetidamente. Eles nunca desistem e continuam se movendo até conseguirem sair da floresta e ficar fora do alcance do robô. Em um campo aberto de grama, eles finalmente param para descansar. A equipe discute teorias sobre o que está acontecendo, enquanto 81 tenta enfaixar a perna de Seven, mas ele congela ao ver o sangue. Seven o conforta com palavras gentis, ajudando-o a voltar à realidade. Infelizmente, o remédio deles caiu durante o ataque, então 81 precisa ajustar o osso sem ele, e Seven desmaia por causa da dor. Depois disso, 81 diz à equipe que viu o verdadeiro alvo da missão e que não era o robô. Então eles acidentalmente se envolveram em algo que não podem controlar. A melhor opção deles é chegar à vila. 15 acham uma má ideia atravessar um campo aberto e ficar exposto, mas 81 aponta que eles não têm outra escolha. Depois de jogarem fora qualquer bagagem não essencial, eles continuam se movendo enquanto carregam Seven em uma macá. Eventualmente, eles chegam a um rio com correntes fortes, então 81 anuncia que vão instalar uma tirolesa. Ele amarra uma corda nas costas e pula na água congelante, mas as correntes começam a empurrá-lo. 44 perde ele de vista por alguns segundos, mas 81 nunca para de nadar e depois de muito esforço chega do outro lado. Quando 81 prende a linha, 15 começa a atravessá-la puxando Seven junto. O macá fica preso num nó, então 15 precisa voltar para consertar. Na luta, um dos nós do macá se solta, e agora ela fica pendurada apenas de um lado. 81 e 44 decidem escalar de lados opostos para manter o equilíbrio, e juntos seguram 15 para ajudá-lo a manter o macá. Como todos estão distraídos, eles não veem a bússola começando a falhar novamente. Em breve, o robô aparece e escaneia a área antes de abrir fogo, fazendo com que toda a equipe caia na água. As correntes empurram todos, exceto o 81, cuja perna fica presa em uma corda. O robô também entra na água e se prepara para atirar em 81, que rapidamente corta a corda com sua faca para escapar bem a tempo. Sempre que o robô atira, 81 se esconde debaixo d'água para ficar seguro. Perto dali, 7 está sendo levado pela corrente na maca, então 81 nada até ele para pegá-lo. As correntes ainda estão fortes demais, porém, e acabam jogando todos pela cachoeira. 81 faz questão de nadar para pegar Seven novamente, mas acaba desmaiando. Minutos depois, a equipe se encontra na margem. Acontece que eles foram salvos por 60, que explica que foi jogado nas corredeiras durante o primeiro ataque do robô. Ele achou que todos estavam mortos, então continuou viajando até ver os sobreviventes descendo pela cachoeira. Depois de ver outro corpo na água, 81 anuncia que é hora de continuar se movendo. Depois de horas caminhando pelas colinas e pela floresta, 81 para o time quando encontra uma armadilha. É uma corda nas árvores conectada a um sinalizador, o que significa que foi montada pelos sargentos como parte da missão original. Eles evitam a armadilha e continuam caminhando até finalmente chegar à vila, apenas para descobrir que ela foi destruída pelo robô. A antena está quebrada, explicando por que as comunicações não funcionam. 81 segue o rastro da destruição e olha para a montanha, onde percebe uma fumaça escura. A equipe percebe que o robô veio junto com um asteroide fragmentado e, portanto, com tecnologia alienígena. Nesse momento, eles ouvem uma voz. Então, movem alguns destroços e encontram um sargento com o corpo inteiro queimado. Ele apenas dá um último olhar antes de morrer. Há um tanque ali perto, então 81 quer consertá-lo e sair rapidamente.
15 diz que eles precisam de 1 minuto e reclama da falta de sentimentos de 81, fazendo 81 perder a paciência. Ele agarra 15 pelas roupas e explica que, depois do incidente, ele não conseguiu voltar para a base. Ele acordou em um hospital e seu irmão já estava em um caixão dentro de um avião. Os médicos disseram que ele desmaiou a apenas 100 jardas do perímetro, então seu irmão morreu porque 81 não conseguiu aguentar um pouco mais. Ele acha que a medalha apenas simboliza o pior dia de sua vida. 81 entende os sentimentos de todos, mas isso não é mais sobre eles. Eles precisam voltar para a base para avisar o mundo sobre a ameaça alienígena. No começo, 15 apenas observa como todos ficam inspirados pelas palavras de 81 e correm para ajudar. O tanque ainda não liga, então 15 finalmente decide ajudar e usa seu conhecimento de mecânica para fazer o tanque funcionar. Os caras usam uma corda para puxar o tanque para fora dos destroços, e o movimento abre um compartimento com um pouco de comida que 44 imediatamente divide com todos. Nesse momento, um sinalizador aparece no céu, e a equipe percebe que o robô deve ter pisado na armadilha. Todos correm para entrar no tanque, exceto 15, que volta para pegar mais munição. O robô aparece e abre fogo contra ele, matando-o logo depois que ele joga a munição para dentro do tanque. 44 dirige o tanque pela floresta, enquanto os outros usam a munição para atirar, mas parece que as armas humanas não causam nenhum dano a ele. Os ataques do robô continuam atingindo o tanque, então 44 força o veículo a ir o mais rápido possível. Quando parte do tanque pega fogo, a equipe imediatamente apaga com um extintor, mas claramente a blindagem não vai aguentar por muito mais tempo. Para a surpresa da equipe, o robô de repente para de segui-los. Mas isso é porque ele está disparando mais explosivos. As bombas explodem ao redor do tanque e jogam todos para os lados, fazendo com que batam a cabeça nas paredes. Mesmo assim, 44 nunca para de dirigir. Quando o robô dispara várias granadas, a explosão resultante finalmente é grande o suficiente para empurrar o tanque morro abaixo. Ele bate em todas as árvores no caminho até conseguir sair da floresta, e a equipe não vê mais o robô atrás deles. Infelizmente, isso é porque o robô agora está acima deles. Ele salta do prinhapisco e aterriza na frente do tanque, para disparar um poderoso feixe de laser. 44 consegue desviar. No entanto, o robô começa a persegui-los novamente. Os caras revidam com qualquer arma que encontram, mas ainda é inútil, e 10 acaba perdendo um braço no processo. Então, o robô dispara o feixe de laser novamente, e 44 tenta ao máximo desviar, mas o tanque ainda perde metade de sua blindagem. 7 de repente escorrega para fora, e 81 agarra a corda da maca para mantê-la por perto. No entanto, outro disparo do robô faz com que ele a solte, e 7 cai na estrada. Então, 81 atira na montanha para causar um deslizamento de terra que enterra o robô. Nesse momento, o tanque explode. Outro desmaio mostra os irmãos no chão e 81 ouvindo o seu irmão dizendo para ele não desistir. Então, 81 acorda e procura pela área. Infelizmente, todos foram queimados até a morte e ele é o único sobrevivente. Vendo algumas faíscas nas rochas, 81 corre para movê-las e procurar o robô, mas não encontra apenas um de seus braços. Quando se vira, ele vê o resto do robô enviando um sinal para o espaço. Depois disso, 81 corre para a estrada e encontra 7 ainda na maca. De repente, o robô atira no tanque antes de se aproximar dele. Então, 81 foge com 7. Nas horas seguintes, 81 continua puxando a maca, recusando-se a abandonar seu companheiro. Ele se move sob chuva forte e fica preso na lama, onde a corda se rompe. Ele escorrega algumas vezes antes que seu relógio comece a apitar, indicando que as 24 horas para completar a missão acabaram. Nesse momento, 7 acorda e revela que costumava estar na mesma equipe que o irmão de 81, que nunca parava de falar sobre ser um Ranger. 7 acha que 81 não falhou, porque ele nunca desistiu. A conversa deles é interrompida pela varredura do robô, e 81 percebe que há fumaça saindo dele, o que significa que está ventilando.
Ele também vê a pedreira ali perto, o que dá a ele uma ideia. Depois de esconder Seven, 81 corre até a pedreira privada, onde encontra dinamite, uma pistola sinalizadora e um controle que controla o transportador de pedras. O robô logo entra na floresta e quase encontra Seven. No entanto, 81 dispara o sinalizador e o robô vai para a pedreira. Assim que chega lá, as dinamites explodem e fazem o robô cair. Assim que 81 aparece em um bulldozer, ele empurra o robô para prendê-lo contra a parede. Quando o robô tenta reagir, 81 ativa o transportador para que pedras comecem a cair sobre ele. O robô logo ativa seus propulsores e consegue empurrar o bulldozer para longe da parede. Ele também prepara o feixe de laser. No entanto, 81 acelera e empurra-o contra a parede novamente. Embora o bulldozer esteja começando a falhar, desta vez ele consegue manter o robô preso tempo o suficiente para que pedras bloqueiem suas saídas de ventilação, fazendo com que ele superaqueça por dentro. Como última tentativa desesperada, o robô derruba uma torre que cai sobre o bulldozer, mas felizmente 81 pula para fora bem a tempo. O superaquecimento então faz o robô explodir, desencadeando uma reação em cadeia graças à dinamite escondida. O robô desmorona e finalmente se desliga, mas seu compartimento se abre acidentalmente e explosivos caem para fora. 81 corre o mais rápido possível e consegue sair da pedreira pouco antes das chamas ativarem esses explosivos em uma explosão ainda maior. Na manhã seguinte, 81 carrega Seven nos ombros até a base, onde encontra um caos total e corpos por toda parte. Alguns helicópteros também estão soltando peças de máquinas alienígenas. Depois que os médicos levaram Seven, Sheridan disse a 81 que eles acabaram de garantir essa base e perderam metade do batalhão. Os robôs alienígenas estavam por toda parte, e a humanidade conseguiu neutralizar a primeira onda, mas agora eles estão se preparando para uma invasão global. Nas notícias, imagens do mundo inteiro mostram fragmentos de asteroides caindo em diferentes países para liberar os robôs. Líderes políticos estão se reunindo para fazer um plano, e forças aliadas de todas as formas estão se unindo. 81 conta a Sheridan sobre o sistema de ventilação do robô ser o ponto fraco, e a informação é imediatamente enviada para todos os países. Sheridan diz que essa informação vai salvar vidas e oficialmente dá as boas-vindas a 81 como um Ranger. Depois disso, 81 faz um discurso para a equipe Ranger, antes de todos partirem juntos nos helicópteros, prontos para lutar. Quando ele adormece, sonha com um momento de união com seu irmão em vez dos desmaios habituais. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.